Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer. Eu estava com sede, e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, e não me recebestes em casa. Eu estava nu, e não me vestistes. Eu estava doente, e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje, ao meditarmos sobre as palavras de Jesus registradas em Mateus, somos confrontados com a profunda verdade sobre o julgamento final e a importância de nossas ações no serviço aos outros. Esta parábola, muitas vezes chamada de o juízo das nações, é uma chamada urgente para examinarmos como vivemos nossas vidas à luz do Evangelho. Jesus descreve vividamente o cenário do juízo final, onde ele, como o Filho do Homem, separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas, ele diz: Vinde, benditos de meu Pai. Recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A razão? Porque quando ele tinha fome, eles lhe deram de comer. Quando tinha sede, deram-lhe de beber. Quando estava nu, o vestiram. Quando estava doente, o visitaram. Quando estava na prisão, foram até ele. Surpreendentemente, as ovelhas não tinham plena consciência de terem feito essas ações diretamente a Jesus. E ele responde: Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Esta parábola ressalta a ligação inextricável entre nossa fé e nossas ações, entre a maneira como amamos a Deus e como amamos o próximo. O serviço aos necessitados é, para Jesus, serviço direto a Ele. Cada ato de compaixão e generosidade para com os outros é uma expressão tangível de nossa devoção a Deus. Por outro lado, aqueles que são chamados de cabritos são aqueles que, em sua jornada terrena,
negligenciaram os necessitados. Eles são confrontados com a mesma ação, mas de negligência e falta de compaixão. Jesus, ao repreendê-los, afirma que, quando ignoraram os necessitados, ignoraram a Ele mesmo. A lição aqui é clara: nossa fé deve se manifestar em ações tangíveis de amor e serviço. Não é suficiente professar nossa fé com palavras, ela deve se traduzir em obras concretas. Não podemos amar a Deus sem amar nossos irmãos e irmãs em necessidade. Que essa parábola ressoe em nossos corações como um chamado à ação. Que possamos examinar como vivemos nossas vidas diárias, como usamos nossos recursos, tempo e talentos em serviço aos outros. Que a compaixão e o amor guiem nossas interações com os menos afortunados. Que, quando nos encontrarmos diante do Senhor no julgamento final, possamos ouvir as palavras: "Vinde benditos de meu Pai", que nossas vidas testemunhem a realidade do Evangelho, onde o amor a Deus se manifesta no amor abnegado ao próximo. Que o Espírito Santo nos fortaleça para vivermos vidas que refletem a graça redentora de Cristo, para que, ao final, possamos compartilhar na herança do reino preparado para nós desde a fundação do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos ajude a transmitir o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis. Curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado.